a balança subiu. E você entrou em desespero. Mas e se eu te dissesse que aquele número pode ser completamente mentira? Que a balança é um dos instrumentos de medição mais enganosos que existem para avaliar o progresso no emagrecimento? E que você pode estar progredindo muito enquanto o número fica parado, ou até sobe. Existe um objeto que tem o poder de destruir o seu dia em segundos. Você acorda bem, se sente leve, sente que progrediu. E aí você sobe nele. E o número é maior do que ontem, ou o mesmo de há 3 semanas. E tudo desmorona. A motivação some. A vontade de continuar vai embora. A voz na sua cabeça diz: não adianta. Mas e se a balança estivesse errada? Não defeituosa, mas limitada. Incapaz de te contar a história completa, mostrando apenas um fragmento da realidade. Hoje vamos desmascarar esse instrumento e entender o que ele mede de verdade, o que ele não consegue medir e como usar as ferramentas certas para avaliar o seu progresso de verdade. O que a balança mede? O peso total do corpo. A balança mede uma coisa, e apenas uma coisa: a soma de tudo que está dentro de você naquele momento. Gordura, músculo, osso, órgãos, água dentro das células, água fora das células, conteúdo do intestino, conteúdo do estômago, sangue, ar nos pulmões. Tudo isso junto em um único número. E esse número pode variar de 1 a 3 quilos ao longo do mesmo dia, sem você ter comido nada de diferente, sem ter engordado 1 grama de gordura. Por que o número sobe sem você ter engordado? Você bebeu mais água, mais peso. Você comeu uma refeição com mais sódio, retenção hídrica, mais peso. Você está no período pré-menstrual, retenção hormonal, mais peso. Você fez um treino intenso de musculação ontem, inflamação muscular temporária, mais peso. Você não foi ao banheiro ainda, conteúdo intestinal, mais peso. Você dormiu mal, cortisol elevado, retenção, mais peso. Está fazendo calor, mais retenção, mais peso. Nenhum desses quilos extras é gordura. Mas a balança não distingue. Ela some tudo e te mostra um número. O paradoxo da musculação. Aqui está o exemplo mais clássico de como a balança engana. Você começa a treinar musculação. Primeira semana, a balança sobe. Por quê? Porque o músculo em fase de adaptação retém água. Porque a inflamação muscular dos treinos iniciais acumula líquido temporariamente. Porque você pode estar comendo mais proteína. Mas nesse mesmo período, o seu corpo está ficando mais firme. As medidas podem estar diminuindo. O percentual de gordura pode estar caindo. A balança diz que você engordou. O espelho e a fita métrica dizem que você melhorou. Quem está certo? O que realmente importa medir? Composição corporal versus peso total. O que importa não é o peso total, é a composição desse peso. Quanto é gordura? Quanto é músculo? Quanto é osso? Quanto é água? Uma mulher de 70 quilos com 20% de gordura corporal tem um corpo completamente diferente de uma mulher de 70 quilos com 35% de gordura corporal. O mesmo número na balança, corpos completamente diferentes. Como medir composição corporal? Bioimpedância, aparelhos que medem percentual de gordura e massa magra, disponíveis em academias e consultórios. Medir sempre no mesmo horário, em jejum e sem ter treinado. Dobras cutâneas, medição com adipômetro feita por profissional, mais precisa que bioimpedância quando bem feita. Deixa, o padrão ouro. Exame de raio-x de dupla energia que mede com precisão milimétrica gordura, músculo e osso. Disponível em clínicas de saúde. A fita métrica como aliada. A fita métrica conta uma história que a balança não consegue. Medir circunferência de cintura, quadril, abdômen, coxa, braço. Uma vez por semana, sempre no mesmo horário, preferencialmente pela manhã em jejum. Você pode perder 3 centímetros de cintura sem a balança mover 1 grama.
E 3 centímetros de cintura representam mudança real na composição corporal. O espelho e as fotos. Fotos de progresso são subestimadas. Tire uma foto de frente, de lado e de costas a cada 2 semanas. Sempre com a mesma luz, na mesma posição, com a mesma roupa. A evolução que o olho não percebe no dia a dia fica evidente quando você compara fotos de 2 semanas atrás. Como a roupa te conta a verdade? Uma calça que fechava com dificuldade e agora fecha com folga. Vale mais do que qualquer número na balança. A roupa não mente sobre volume, não sobre composição, não sobre como o corpo realmente está. Quando e como usar a balança. A balança não é inimiga, é limitada. Usada de forma correta, ela tem valor. O erro está em usá-la de forma errada. Quando usar? Uma vez por semana. Não todos os dias, sempre no mesmo dia. Sempre no mesmo horário. Preferencialmente pela manhã, em jejum, após ir ao banheiro. Com a mesma roupa ou sem roupa. Isso elimina a maioria das variações diárias. E te dá uma tendência real ao longo das semanas. O que observar? Não o número de um dia, mas a tendência ao longo de 4 a 6 semanas. Se a média das últimas 4 semanas é menor do que a média das 4 semanas anteriores, você está progredindo, independente do que o número de ontem mostrou. Quando largar a balança completamente. Se a balança gera ansiedade, se o número determina o seu humor, se você pesa mais de uma vez por dia, se um número alto te faz desistir. Nesse caso, a balança está fazendo mais mal do que bem. Substitua por medidas e fotos por pelo menos 30 dias e observe como a sua relação com o processo muda. Erro número 1. Pesar todo dia. Variação diária de peso é normal e não representa gordura. Pesar todo dia gera distorção emocional sem informação real. Erro número 2. Pesar em horários diferentes. Pela manhã em jejum, você pode pesar 1,5 kg a menos do que à noite. Isso não é progresso, é variação natural. Erro número 3. Usar apenas a balança como métrica de progresso. A balança é uma métrica, fita métrica, fotos, roupas, disposição, sono, energia, exames de sangue, são todas métricas igualmente válidas. Use um conjunto, não apenas um. Erro número 4. Comparar seu peso com o de outra pessoa. Peso ideal não existe de forma universal. Existe composição corporal saudável e ela é individual. A virada mais poderosa desse vídeo. O seu progresso não mora em um número. Ele mora na energia que você tem, no sono que melhorou, na roupa que fechou, na força que aumentou, na leveza que você sente, na relação com a comida que está mais saudável. A balança captura nenhum desses avanços. E quando você para de deixar um objeto de 3 quilos determinar o valor do seu esforço, você se liberta de uma das armadilhas mais cruéis do processo de emagrecimento. Ferramentas que contar. Balança. Uma vez por semana, mesma manhã, mesmo horário. Fita métrica. Uma vez por semana, mesma manhã. Fotos. Uma vez por 2 semanas, mesma posição e luz. Roupas. Observar como fecham ao longo do mês. Bioimpedância. Uma vez por mês em academia ou consultório. Exames de sangue a cada 3 meses com médico. Diário de sensações, energia, sono, humor, fome. Métricas subjetivas que importam. Durmo melhor? Tenho mais energia? Estou com menos fome fora de hora? Minha disposição melhorou? Estou me sentindo mais leve? Se a maioria das respostas for sim, você está no caminho certo, independente do número na balança. Para quem quer monitorar a composição corporal em casa, balanças de bioimpedância domésticas têm ficado cada vez mais acessíveis. Elas medem além do peso, percentual de gordura, massa muscular, água corporal e até massa óssea em alguns modelos. Usadas com consistência, no mesmo horário e condições, dão uma visão muito mais completa do progresso do que a balança convencional. Vale o investimento para quem leva o processo a sério. Da próxima vez que você subir na balança e o número não for o que você esperava,
Lembra de tudo que você aprendeu hoje. Lembra que aquele número é incompleto, que não te conta sobre o músculo que você ganhou, sobre a inflamação que reduziu, sobre o intestino que melhorou, sobre o cortisol que caiu. A balança te mostra uma letra de uma palavra, não a palavra inteira, e muito menos a história completa. Você é mais do que um número. Sempre foi.